Pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Lucas Sequinel, professor de Geografia, e hoje temos mais uma videoaula com a seguinte temática: medindo o desenvolvimento socioeconômico de um país. Antes de tudo, é interessante lembrarmos o que seria o termo desenvolvimento. Então, o desenvolvimento é o processo que se verifica o crescimento econômico de um país acompanhado pela melhoria significativa na qualidade de vida oferecida à sua população. Ou seja, de maneira geral, é quando o PIB, Produto Interno Bruto, cresce e os demais indicadores também acompanham. Ou seja, quando a gente fala de um desenvolvimento socioeconômico de um país, não estamos levando só em consideração aspectos econômicos, mas também os aspectos sociais que são calculados, medidos e qualificados a partir de indicadores sociais. Mas como nós chegamos para avaliar o desenvolvimento de um país? Bom, nós temos alguns indicadores que formam um grande indicador. O grande indicador é o índice de qualidade de vida, né? É um índice que mede o índice de desenvolvimento humano. Ele sim é um indicador de qualidade de vida. Por quê? O índice de desenvolvimento humano, cuja sigla se chama IDH, é calculado a partir de uma série de outros fatores, outros indicadores sociais. E a partir do IDH, que é desenvolvido pelo PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a partir desse cálculo todo, você tem a classificação de países entre 0 e 1. Quanto mais próximo do 1,0, maior o nível de desenvolvimento desse país. Sendo que também há grupos, de desenvolvimentos. Mas o nosso objetivo aqui hoje é entender e medir a classificação de um país. Nós começamos pelo primeiro indicador, que é um indicador propriamente dito de razões econômicas, que é o PIB per capita, né? A renda per capita. Quando a gente fala da renda per capita, significa a renda por pessoa, ou seja, é o valor do PIB, né? Determinado local, isso pode ser para um estado, pode ser para um município, mas estamos aqui falando de países, obtido ao longo de um ano, ou seja, essas riquezas acumuladas ao longo de um ano, dividido pelo número de habitantes. Sendo assim, nós temos alguns países que são muito desenvolvidos, como os países nórdicos, exemplo, a Noruega, a Suécia, a Finlândia e outros países como o Canadá e Estados Unidos, integrantes do G7, que estão com um PIB acima de 25 mil dólares por ano. É um PIB muito alto. Quando a gente fala de alguns países pobres, nós estamos falando de alguns países da América Latina e também da África subsaariana, excluindo aqui a África do Sul e também alguns países do continente asiático, de países que é abaixo de $1.000 por ano. Isso significa uma diferença aí de pelo menos 25 vezes na quantidade de renda obtida por pessoa. Outro indicador muito importante é a questão que envolve a mortalidade infantil. A taxa de mortalidade infantil indica a cada grupo de 1.000 crianças nascidas vivas, quantas delas não sobrevivem antes de completar apenas 1 ano de idade. Nós temos países em que a mortalidade infantil é inferior a 15. O Brasil, por exemplo, é um dos países em que essa taxa tem baixado muito ao longo das últimas décadas, graças às políticas governamentais que foram executadas com combate à desnutrição e também incentivo aos cuidados das mamães, indo fazer pré-natal, teste do pezinho e as campanhas que envolvem vacinação e os cuidados maternais que são ali nos primeiros dias e primeiros meses e, por consequência, no primeiro ano de vida da criança. Bom, quando falamos de mortalidade, existem países também do continente africano e também da América Latina e também do continente asiático, cuja mortalidade pode ser superior a 100 crianças. Ou seja, a cada 1.000 crianças nascidas vivas, 100 delas, ou seja, praticamente acima de 10% em alguns países, acabam morrendo antes de 1 ano de idade. Outro dado muito importante é a expectativa de vida, que é o número médio de anos que uma pessoa vai sobreviver naquele local, naquele país específico. A média, ela coloca que nós temos alguns países com médias muito superiores a 70 anos de idade. Nós temos um destaque, por exemplo, dos Estados Unidos, Canadá, os países nórdicos,
que o professor já citou, alguns países do continente asiático. O Brasil tem se destacado muito e, por isso, reformas na Previdência são constantes. Mas, enfim, a expectativa de vida volta a ser citada como muito baixa, principalmente em países que convivem com guerras, como é o caso do Iraque, e também países que são muito pobres e estão ali em zonas de pobreza absoluta, de miséria absoluta, como países da África subsaariana, a partir dali, exceto também novamente a África do Sul, e países do continente africano. Sim, a pobreza manda muito para o desenvolvimento humano de um país, né? Então, ela vai puxar para baixo esse desenvolvimento. Nós temos outros dois indicadores aí que compõem, mas um deles além, né, a gente pode juntar aqui, que é o número médio de anos que as pessoas vão estudar em média. No caso do Brasil, a gente tem ali um pouquinho mais que 9 anos. Outros países, como a Dinamarca, a Noruega, esse número chega perto de 12, 13 anos, né? Um número muito agradável. Seria o ideal, né? 9 anos aqui a gente termina apenas o ensino fundamental. Bom, e tem outro aqui que a gente vai destacar, que é a taxa de alfabetização. Enquanto alguns países praticamente erradicaram o analfabetismo a partir dos 15 anos de idade, outros países convivem com sérios problemas. Novamente citamos a América Latina, alguns países da América Latina, alguns países do continente africano e também do continente asiático. O dado mais agradável é que boa parte do hemisfério norte ou do norte econômico, aqui incluindo a Austrália e Nova Zelândia, está com a sua alfabetização superior a 95%. Infelizmente, alguns países aqui do hemisfério sul, e o Brasil ainda convive com algum problema, né, envolvendo aí seu processo de analfabetismo, sempre com dados de 8 a 12%, né, sempre oscilando bastante. E um dos pilares, então, do IDH seria realmente essa causa envolvendo a alfabetização. Mas quais são os 3 pilares do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano? O Índice de Desenvolvimento Humano é um indicador desenvolvido pela ONU, né, especificamente pelo programa PNUD. O objetivo é mensurar o nível de desenvolvimento econômico e social de um país. Os maiores IDHs, como o professor já citou, estão no continente europeu, em alguns países do continente asiático e na América do Norte, principalmente com Canadá e Estados Unidos. Não deixando de contemplar também a Austrália e Nova Zelândia na Oceania. Os três pilares principais do IDH em nações formam a expectativa de vida, a educação e também a renda per capita. Sempre lembrando que atualmente o líder do IDH é a Noruega, com 0,944. Enquanto isso, nós temos nações muito desenvolvidas em alguns segmentos que pecam muito na qualidade de vida. A Nigéria, por exemplo, é um país muito, mas muito promissor na questão que envolve a extração de petróleo. Porém, isso não se aplica na sua qualidade de vida. Nós temos na Nigéria ali um IDH de 0,291. Ou seja, dos 193 países que a ONU reconhece como país de fato, nós temos sérios problemas com IDHs, principalmente a partir do número 100, né? Enquanto nós temos ali os IDHs médios, baixos ou muito baixos. Certo, pessoal? Então essa videoaula serviu aí para identificarmos como o IDH é composto e também como nós podemos mensurar e classificar o desenvolvimento de um país. Muito obrigado e até a próxima.